Já alguma vez ouviu uma batida na sua porta à meio da noite, quando não estava à espera de ninguém? Aquele som repentino que faz o coração disparar e a respiração ficar presa. Para os moradores de certas vilas antigas, espalhadas por vales enevoados e esquecidos pelo tempo, essa não é apenas uma pergunta hipotética, é um medo real, uma história sussurrada de geração em geração. Eles chamam-lhe o visitante da meia-noite. A lenda é assustadoramente consistente. Tudo começa da mesma maneira. O relógio da igreja bate às 12 badaladas, o som ecoando pelo silêncio da noite. Pouco depois, ouve-se uma única e deliberada batida numa porta. Não são 3 batidas apressadas de um amigo, nem o tamborilar impaciente de um entregador. É uma batida solitária, firme, que parece carregar o peso de uma longa jornada. Os que têm a coragem de espreitar pela janela ou pelo olho mágico não veem ninguém. A rua está deserta, banhada apenas pela pálida luz da lua ou pela escuridão total. Mas o som foi inconfundível. Alguns, movidos pela curiosidade ou pela preocupação, abrem a porta, e é aí que o verdadeiro mistério se revela. No chão da entrada, encontram pegadas molhadas. Pegadas de pés descalços, perfeitamente formadas, como se alguém tivesse acabado de sair de um lago ou de um rio. O mais arrepiante, as pegadas começam do nada, exatamente em frente à porta, e levam para dentro de casa por alguns passos. Depois, simplesmente, desaparecem. Não há um rastro de saída, não há marcas a continuar pelo corredor, nem portas abertas ou janelas partidas. As pegadas molhadas surgem do éter e voltam para ele, deixando para trás apenas o frio, a umidade e 1 milhão de perguntas. Quem é esta figura? De onde vem? As histórias variam. Alguns dizem que é o espírito de um pescador que se perdeu numa tempestade há séculos, ainda a procurar o caminho de casa. O seu corpo nunca foi encontrado e a sua alma vagueia, batendo às portas na esperança de que uma delas seja a sua. As pegadas molhadas seriam a água do rio que o levou, uma marca eterna da sua tragédia. Outra versão, mais sombria, fala de uma entidade elemental, um espírito da água que se sente atraído pelas casas antigas, construídas perto de riachos ou poços. Dizem que o visitante não procura abrigo, mas sim algo que foi perdido ou roubado da água há muito tempo. Um anel, uma promessa, uma vida. A batida na porta é um aviso, uma reclamação silenciosa. Ignorá-lo é uma opção. Mas os mais velhos advertem que a paciência de um espírito antigo tem limites. A parte mais intrigante é que o visitante da meia-noite nunca parece ter intenções maliciosas. Nunca houve relatos de portas arrombadas, de pessoas magoadas ou de objetos roubados. O fenômeno é passivo, quase melancólico. É como se fosse um eco, um resquício de um evento passado, condenado a repetir-se noite após noite, sempre à mesma hora. A batida, as pegadas, o desaparecimento, um ciclo sem fim. Imagine o terror psicológico. Viver numa casa onde sabe que, pontualmente à meia-noite, uma presença invisível e encharcada vai anunciar a sua chegada. Muitos moradores simplesmente aprenderam a conviver com isso. Tapam os ouvidos, aumentam o volume da televisão ou rezam até que o momento passe. Outros deixam uma toalha seca à porta, um gesto de empatia ou talvez de superstição, na esperança de apaziguar o espírito errante. Numa pequena aldeia nos Pirineus, há a história da família Dubois, que viveu na mesma casa por mais de 200 anos. Todas as gerações testemunharam a visita. O bisavô, um homem pragmático, tentou apanhar o visitante. Montou armadilhas e espalhou farinha no chão para capturar um rasto mais claro. Mas à meia-noite a batida soou.
As pegadas molhadas apareceram sobre a farinha e depois desapareceram, sem perturbar um único grão em volta. Era como se a figura se materializasse e desmaterializasse no mesmo lugar. A sua neta, Elodie, decidiu abordar o assunto de forma diferente. Em vez de medo, sentiu tristeza pelo visitante. Numa noite, quando ouviu a batida, em vez de se esconder, foi até a porta e disse em voz alta: "A sua busca acabou. Pode descansar em paz." A batida nunca mais foi ouvida naquela casa. Será que a entidade precisava apenas de reconhecimento? De alguém que quebrasse o ciclo com uma palavra de compaixão? Claro que os céticos têm as suas teorias. Falam de umidade que sobe do solo, de canos velhos que pingam a uma hora certa devido à mudança de pressão, ou até mesmo de histeria coletiva. Uma lenda urbana que se tornou tão real na mente das pessoas que elas começam a manifestar as evidências físicas. Mas como explicar a consistência das pegadas, a sua forma perfeita, e o facto de acontecer em locais tão distintos, mas com histórias tão semelhantes? O visitante da meia-noite permanece como um dos mistérios mais poéticos e assustadores do folclore. Não é um monstro que nos quer magoar, mas uma presença que nos lembra da fragilidade da vida, das histórias que se agarram às paredes das casas antigas e do passado que, por vezes, se recusa a ficar submerso. Da próxima vez que estiver acordado até tarde e ouvir um som inesperado, pense nisto. Pode não ser apenas o vento. Pode ser alguém ou algo a fazer uma visita. E talvez tudo o que precise seja de uma palavra gentil para finalmente encontrar o seu caminho. O que acha desta história? Conhece alguma lenda parecida na sua região? Deixe nos comentários. Adoro ler as vossas experiências e histórias. Se gostou deste mergulho no desconhecido, não se esqueça de deixar um like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perder os próximos mistérios. Muito obrigado por assistirem e até à próxima.